para que você possa estacionar o seu carro. Aí você vai indignado, sai indignado. Entretanto, você pode usar esse mesmo argumento depois e falar, eu vou deixar aqui, toda vez que eu chego aqui tem um carrinho na minha vaga. Professor, isso vai completamente contra os princípios que as pessoas aprendem hoje em dia, essa questão do individualismo. Para Aristóteles, totalmente errado, totalmente equivocado. Hábitos bons, tá? Quando aprendidos, eles têm que ser transferidos para outros, mesmo que você não conheça. Tá? Mesmo que você não conheça. Porque nesse caso, independe para Aristóteles que essa outra pessoa seja meu amigo ou pode ser até meu inimigo. Entretanto, a minha ação, tá? A minha ação não pode interferir, né, simplesmente na vida dele porque eu não gosto dele. A minha ação tem que ser uma ação justa, ou seja, de acordo com Aristóteles, a justiça trata de quê? A justiça trata de ganhos e de perdas, né? Então, se o meu hábito vai causar um prejuízo a alguém, tá? Eu simplesmente não poderei sair ganhando com isso. Vejam bem, para eu ganhar com o meu hábito, para eu sair ganhando com o meu hábito, esse hábito tem que ser bom, tanto para mim quanto para o outro. Certo? Então, por exemplo, se você está andando num determinado lugar, chega alguém e te faz te pede uma informação, né? E aí você dá a informação para essa pessoa, só que você dá uma informação totalmente equivocada. Você manda essa pessoa, você está lá na Afonso Pena, né, no Parque Municipal, aí ela te pergunta para onde ela vai, se ela quiser ir para a rodoviária, né? E aí, em vez de você mandá-la na direção da rodoviária, você diz para ela que a rodoviária está lá perto do BH Shopping. Para Aristóteles, né? Você está causando um prejuízo em alguém e a si mesmo. Por que a si mesmo? Por que esse prejuízo é também a si mesmo, gente? Porque você não está fazendo bem, aí você não vai ser feliz? Quando ele faz mal ao próximo. Você vai ser feliz. Tá, então vamos pensar isso. Sabe que o professor, no caso dele, que eu não entendi muito a imagem espiritual, parece que ele não fala disso. Em que sentido ele estaria fácil na felicidade? Então. Porque ele fala de valor, seria coisa moral, tipo a consciência da pessoa. Perfeito. Tá aí a questão. Tá? Então, ou seja, vejam bem, se eu mando essa pessoa ir lá para o BH Shopping, tá? Significa dizer para Aristóteles que conscientemente essa coisa não vai sair da minha cabeça. Ela vai me incomodar. Tem como ser feliz desse jeito? Não tem como ser feliz. Porque alguém pode até dizer assim, mas tem algumas pessoas que não estão nem aí. Mais ou menos, porque o pensamento de Aristóteles é que vai chegar um momento em que, vamos pensar isso assim, tá? Vai chegar um momento em que alguém vai fazer o mesmo com essa pessoa. Ou seja, vai prejudicá-la de algum modo. E aí pode ser que essa mesma pessoa, pode ser, não significa que
vai acontecer necessariamente desse modo, tá? Mas pode ser, por exemplo, que essa pessoa, essa mesma pessoa, passe a justificar aquele prejuízo que ela levou pelo prejuízo que ela causou. Percebe? Então, o que ocorre? Uma pessoa dessa, para Aristóteles, jamais será feliz, a não ser que ela retorne a si e passe a fazer uma nova análise da sua postura, das suas ações, para rever o seu erro. Tá? Então, a partir do momento que ela passa a fazer isso e redescobrir como praticar bons atos, aí ela vai possibilitar tanto ganhos para os outros quanto para si. Certo? Por isso que o Aristóteles dirá, então, é preciso então descobrir a linha de meio. A ação não pode ser nenhuma ação que prejudique a mim, que cause um prejuízo para mim, nem que prejudique o outro. Essa ação tem que ser uma ação equilibrada. Tá? Ou seja, aquele que consegue atingir ações equilibradas, tá? Aquele que consegue atingir ações equilibradas, vejam, em todos os âmbitos, no âmbito político, tal como nós já vimos, no âmbito comercial, no âmbito amoroso, em todos os âmbitos da nossa vida prática, da nossa vida comportamental, tá? Se nós conseguirmos viver equilibradamente, significa dizer que nós viveremos felizes. Nós não teremos remorsos, nós não teremos dor de consciência, tá? E as nossas ações não tenderão a prejudicar ninguém. Uma ação assim é uma ação política. Certo? Voltando, olha só, o quanto nós nos distanciamos dos sentidos. Os sentidos não nos possibilitam nada disso. Tá? Então, quando Aristóteles afirma que o homem tem a potência de ser feliz, significa dizer que alguns poderão agir para o mal. Certo? Alguns poderão agir totalmente contra tudo isso. Aí essas pessoas serão infelizes. Elas têm apenas a potência. Elas podem ser felizes. Mas se elas não elevarem o seu intelecto, elas não serão felizes. Então Aristóteles afirma: quando alguém atinge a felicidade, ela é feliz em ato. Certo? Ela é feliz em ato. Ela sai da potência, né? Então, por exemplo, em tese, nós podemos afirmar: todo ser humano, todo e qualquer ser humano pode ser feliz. Todo ser humano será feliz? Necessariamente não. Olha, quando eu consigo elevar o meu intelecto, eu elevo o quê? Eu elevo o meu conhecimento, tá? A ponto de ter condições de distinguir o que é um ato bom, o que é um ato ruim, o que é um ato justo
o que é um ato injusto. Oi? A linha de meio, o equilíbrio. Aí você vai conseguir distinguir o que é. Exatamente. Essa linha de meio é impossível para Aristóteles, tá? É impossível de ser alcançada sem a elevação do meu próprio conhecimento. Veja, esse conhecimento é um conhecimento da minha própria condição humana, tá? Assim como da condição dos outros. A elevação do conhecimento é isso? Oi? A elevação do conhecimento é isso? Conhecer a si mesmo e os outros? O conhecimento de si quanto o conhecimento dos outros. Mas aqui, por favor, não façam confusão com aquilo que diz o Sócrates. Tá? Porque é totalmente diferente. Que vai fazer com que eu tenha esse bom hábito, escolha praticar esse bom hábito. Sim, é sempre o conhecimento do humano. Sim. Não é um conhecimento, por exemplo, um médico. Tudo bem que eu vou fazer pra mim, os outros automaticamente vai ser. Sim, um bom médico, por exemplo, um bom médico, enquanto conhecedor teórico da medicina, né? Ele pode ser um profundo conhecedor da medicina, mas um péssimo ser humano. Seria sabedoria, no caso, aí, que você está falando. Tem que atingir a sabedoria. Essa sabedoria, é o conhecimento da polis. É o conhecimento de que necessariamente esse conhecimento é político. Eu não tenho como ser, e aí Aristóteles se aproxima demasiadamente de Sócrates, eu não tenho como ser humano se eu não vivo em sociedade. Não existe possibilidade. O que me torna humano é o ser, é a sociedade, é o social. Certo? Fala, Natália. Esse conhecimento é da gente nos outros. É um conhecimento sempre do meu ser, quanto o conhecimento do ser dos outros. Mas esse conhecimento não tem nada a ver com o conhecimento ao modo socrático. É o conhecimento no sentido de que eu sou um ser humano que vive numa dada condição, e essa condição é que me possibilita, a condição que eu digo é o fato de ser um animal racional, de ser um animal político, de ser um animal de linguagem. Tá? Essa é a minha condição. Por essa minha condição, eu consigo me distinguir dos demais seres, seja dos deuses, seja dos animais, seja dos vegetais, seja dos demais homens, dos demais seres humanos, tá? Mas eu sei também ao mesmo tempo qual é o lugar de cada coisa dessas. Qual é o lugar do divino ou das divindades? Qual é o lugar dos vegetais? Qual é o lugar dos animais? Na físis como um todo. Eu sei disso. Algumas pessoas parecem não saber disso. Por mais óbvio que pareça. Tá? O lugar do humano é entre os humanos. Tá? Então, se surge alguém, tá, que passa a praticar atos considerados não humanos, o que a gente tem que fazer com ele? Retirá-lo do convívio social e colocá-lo num lugar até que ele reaprenda a viver no âmbito social. Se ele reaprender, aí ele será inserido novamente, de acordo com Aristóteles. Caso não aprenda, é preciso que ele volte de novo para lá. Percebe? Então, assim, se eu tenho condições de ajuizar tais relações, é porque eu compreendo muito bem qual é a minha condição, qual é a condição do outro. Algumas pessoas não têm, né, essa percepção. Está lá meia-noite dormindo, chega lá o seu vizinho, liga o som, né, e começa, né, aquela coisa, né. Tem algumas pessoas que, né, perdem essa noção, totalmente.
Tá? Então é nesse sentido que para Aristóteles essa percepção, desgraça do fã. tá? Essa percepção mesma, e aqui eu estou falando da percepção mesmo sensível, tá? Essa percepção, ou seja, essa visada, né, acerca dos outros, carecem de um conhecimento racional. Porque, por exemplo, um demente, qualquer que seja ele, um animal, qualquer que seja ele, qualquer, se entrar por essa sala de aula, um cachorro, por exemplo, né, ou qualquer outro animal, se entrar por essa porta, ele não vai se sentar ali para assistir aula, por exemplo. Por que ele faz isso, pensando em Aristóteles? Porque ele nem se reconhece, tá? Nem se reconhece como animal e muito menos reconhecem os outros, tá? Como diferentes dele. O demente, né, ou uma pessoa que não tem uma capacidade intelectiva normal, tá? Não consegue também fazer essa diferenciação, essa distinção. Ok? Ele se confunde às vezes com os animais, né? Com os outros animais. Alguém fala? Uma dúvida com o conceito de equilíbrio. O político moderno, então, ele jamais consegue alcançar a felicidade, porque é difícil se agradar a todo mundo na sociedade, por mais equilibrado que seu ato seja. Mas olha só, não, assim, vamos pensar o seguinte, você está pensando num político contemporâneo. Olha só, o que está em questão para Aristóteles não é que o político tenha que agradar a todos. O político não pode depender disso. Tem que fazer o bem. O fato é que a sua ação não pode ser uma ação injusta. Certo? E aí, a leitura da justiça está em que âmbito? Nesse aqui, olha. Então, por exemplo, é justo fazer uma reforma da Praça da Savassi gastando mais de 11 milhões, verdade verdadeira, inclusive pública, né? É só olhar nas contas. Aquela Praça da Savassi que já é perfeita desde milhões. Sempre. Aquela reforma toda que fizeram lá, nova iluminação, né? Subiu né, um degrauzinho a mais ali, né? Passeio e tal. Aquilo ali. Enquanto aos bairros de periferia, favela, essas coisas. Então, aí Aristóteles vai perguntar, vamos pensar o seguinte: é justo fazer uma reforma dessa no momento desse? Porque é o seguinte, Aristóteles não é contra a beleza, a questão estética, não é contra. Entretanto, é justo fazer uma reforma daquela, inclusive para atender pessoas que já têm dinheiro, muito mais do que aqueles que moram nas favelas? Não é justo. E aí, por mais que aqueles lá pagam impostos, inclusive mais caros do que aqueles que moram nas favelas, Aristóteles dirá, é o mais correto a ser feito. Por quê? Afirma Aristóteles, aqueles que têm muito mais do que precisam, devem distribuir o excesso com os demais. Só que tem um detalhe, eles mesmos não farão isso. Aí o que o político tem que fazer? Se for pela lógica. Intervir e fazê-lo. É sim. O problema é que quem tem dinheiro é político, normalmente. Não, mas assim, ó, pense em Robin Hood. Pois é, a questão é pior. É pior, né? Porque assim, na verdade, assim, pra gente pensar, fazer uma leitura aí de hoje, o que está em questão na maior parte das vezes para o político é tudo aquilo que Aristóteles diz que não é ser político. Porque ele é político guiado por um interesse pessoal. Tá? Alguns políticos têm a coragem de afirmar hoje, por exemplo, que
O sonho da vida dele é ser prefeito, por exemplo, de Belo Horizonte. Para Aristóteles, totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Porque para ser político, alguém, na verdade, tem que ser escolhido por outros. Pode ser um sonho dele. E ele só poderia assumir o cargo de político a partir de um momento em que ele não precisasse de absolutamente nada mais para viver, para se manter. Concordam com isso? Se ele tiver que receber um salário, tá, para ser político, então ele não serve para ser político. Certo? Ele não serve para ser prefeito, não serve para ser governador, não serve para ser presidente. Se ele tiver que depender de um salário. Certo? Então, para Aristóteles, essa pessoa, para ser político, já tem que ter atingido uma condição, inclusive financeira, tá? A ponto de não depender mais de favor de ninguém para absolutamente nada e nem do dinheiro de ninguém para absolutamente nada. Ele já atingiu a sua condição. Ou seja, isso não vai acontecer, né, Fúcio? Mas em Las Vegas, o terceiro ministro da saúde, ele praticamente trabalhava como voluntariado, não fica servindo. Na França, os vereadores, eu não sei se isso ainda está em vigência, tá? Mas até pouco tempo, os vereadores franceses não aceitaram receber o salário que lhes eram destinados, os salários que lhes eram destinados. Eu não sei se ainda é vigente, tá? Tem presidente da América Latina que ele não recebe. Me parece que é o chileno. Eu não sei se é Paraguai. O chileno? Não, me parece que é o chileno, não lembro mais, mas Tem um que ele não tem sim. Então, assim, a questão é exatamente essa. Por exemplo, o Nelson Mandela, não aceitou, em hipótese alguma, candidatar-se novamente assim que o mandato dele se encerrou. Qual é a questão do Mandela? Isso se liga muito ao pensamento aristotélico e, inclusive, ao pensamento do Rousseau. Porque, para Mandela, um político não pode ter uma carreira política. Porque a representação de uma carreira política é uma representação de uma corrupção. Ou ele dá margem a todo tipo de corrupção. Por isso que ele assumiu o poder, se tornou presidente uma vez, pronto. Acabou o mandato? Vai fazer outra coisa na sua vida. Só que isso hoje não acontece em lugar nenhum mais. Então, por quê? Nós estamos num outro âmbito de pensamento aí que não é o aristotélico. Ô, professor, é uma pergunta bem boba, mas me veio na cabeça. Seria, por exemplo, a história de Robin Hood seria aristotélica nesse âmbito? Porque ele pegava dos ricos e dava para os pobres? Não, Aristóteles não iria concordar com ele de jeito nenhum. Não pela questão do roubo, mas estou falando assim, essa questão desse equilíbrio que a história tenta manter, seria um pensamento aristotélico? Não. Como não? Não, sabe por quê? Porque para que o político pudesse fazer isso, ou possa fazer isso, isso tem que ter um acordo, tem que fazer parte de uma ação política que não prejudique absolutamente ninguém. Ele não pode causar um prejuízo, por mais que, vamos pensar o exemplo lá da Savassi, né? Por exemplo, o que o prefeito deveria ter feito? Ele quer fazer uma reforma na praça? Então, tudo bem. Essa reforma tem qual fim? Atender os comerciantes daquela região. Então, nada mais justo do que fazer essa reforma com o dinheiro daqueles comerciantes daquela região.
Ou dos moradores que querem mais iluminação, essas coisas. Vai fazer uma reforma? Faz uma vaquinha. É preciso saber até se essas pessoas, porque inclusive isso, pode ser até que muitas pessoas, e pelo menos até onde eu sei, muitas pessoas que moram na Savassi criticou absurdamente essa reforma, porque eles não foram consultados sobre aquela reforma. E que tipo de reforma que eles iriam querer. Isso não houve. Então, para Aristóteles, tem que haver ali, né, um diálogo mínimo, tá, para descobrir o que fazer. Para conhecer o outro, né? Não adianta. Exatamente. Foi o que você falou, conhecer o outro. Eu não sei o que o outro quer se eu não converso com ele. Você vai fazer Certo? chamada? Então, voltando na questão. Só é possível ser feliz para Aristóteles, né, se nós conseguirmos atingir toda essa dimensão. O que só é possível pela elevação do intelecto. Não existe outra forma. Ok. Você vai fazer chamada hoje, professor?